Vamos falar com um jovem que gosta de estudar, mas que também tem um espírito solidário muito grande. Mateus Steita! Mateus, seja bem-vindo. Muito obrigado, senhor. Como é que se diz seja bem-vindo em russo? Dobre pajalovat. Droba pralbanjal. Dobra? Dobre pajalovat. Ok, isso aí. Seja bem-vindo. Ok, muito obrigado. Mateus, eu sei que você praticamente está a formar-se em tecnologia química de combustíveis e materiais de carbono. Sim, senhor. Não é uma coisa difícil de falar, por isso eu tive mesmo que ler. É um nome muito extenso. Pode dizer-nos mais ou menos o que é que faz um especialista nessa área? Ok, muito bem. Tecnologia química de combustíveis e materiais de carbono, de uma forma mais resumida, é a refinação de petróleo. Nós temos, por exemplo, vários cursos que a Rússia oferece aos estudantes angolanos que lá vão, e um deles é essa tecnologia química de combustíveis e materiais de carbono. Quer dizer que o especialista ou o engenheiro formado nesta área está capacitado em trabalhar, por exemplo, em processos químicos, em fabricação, é um engenheiro tecnológico, vamos assim dizer, é o tecnólogo, assim chama-se. É praticamente comparado a um engenheiro de refinação de petróleo. Refinação de petróleo. Eu fico aqui a imaginar o que é que acontece com um cidadão angolano que nasceu aqui no calor, sabe? Está habituado com essas dinâmicas da banda e de repente vê-se num país como a Rússia, onde aqui um convidado já disse que apanhou um frio abaixo de 31 graus. Acontece. Como é que é essa adaptação na Rússia? Como é que correu no seu caso em específico? Muito bem, a adaptação na Rússia de princípio foi difícil, porque nós saímos, como disseste, de um país tropical, de um país quente, e chegamos, por exemplo, na Rússia. Geralmente os estudantes vão num período de setembro a outubro, é um período em que o frio vai já começar a bater um pouquinho. Lá para novembro já começa a nevar e a fazer já um menos 15, menos... Qual é a temperatura mais baixa que já pegaste? Eu já peguei na Sibéria, estive numa conferência, peguei menos 39. Menos 39? Menos 39, foi mesmo pesado. E a adaptação foi difícil, mas com entrega e dedicação, como nós somos angolanos e nós temos aquela garra e estamos sempre aí a dar o nosso máximo, então passou-nos rápido e chegamos muitas das vezes até nós brincamos que nós estamos a nos tornar já uns afro-russos. Afro-russos. É isso aí. E nesse processo de se tornar afro-russo, vocês praticamente têm a responsabilidade de mostrar aos russos a cultura angolana. Isso. Eu digo sempre, todos os estudantes angolanos, não só na Rússia, mas na diáspora, têm a missão de transmitir, de mostrar o que é realmente Angola. Porque ainda existe muita gente que desconhece. Então eles perguntam, de onde vens? Eu vim de Angola. Eles dizem, Angola, isso, onde é que fica? Então nós às vezes, por intermédio de atividades, de palestras, de conferências, de espetáculos que a gente faz, a gente mostra a nossa dança, a gente mostra a nossa rebita, a gente faz encenações de teatro, a gente fala dos nossos guerreiros, a gente fala da nossa pátria e mostramos o nosso patriotismo. Então, por intermédio destas ações que a gente vai fazendo culturais, a gente vai mostrando o que é realmente Angola. E quando eles vêm dizem, uau! Angola afinal é assim, e nós nos sentimos orgulhosos quando, por exemplo, um russo ou um estrangeiro vê e ele apaga daquela mente a imagem que tem de Angola ou de África, porque muita gente ainda desconhece isso. Não sabe basicamente quem somos e onde estamos. E onde estamos, isso é verdade. Ainda pensam que a África é só a África do Sul. Isso aí. Pois bem, quem olha assim para o Mateus fica com a ideia de que é um jovem, é um estudante que está lá na Rússia, está a tentar estudar engenharia e tal. Não, é um jovem bastante comprometido, só para vocês terem uma ideia. O Mateus, ele é presidente da Associação de Estudantes Angolanos. Em Ufá. Em Ufá? Sim. Ufá é o quê? Ufá é a cidade onde eu me localizo, que é a capital da República de Basquíria. De Basquíria. Okay. É também ativista da Unesco. Sim. Membro da SPE, que é? SPE, Society of Petroleum Engineers, é uma associação dos engenheiros de petróleo, reconhecida mundialmente. E membro da Massa Intelectual Angolana. Isso aí. O que é isso, Massa Intelectual Angolana? Massa Intelectual Angolana é um grupo de jovens estudantes na Federação Russa,
que tem o objetivo de... São quantos, mais ou menos, que fazem parte dessa massa? Somos um universo grande, porque há estudantes até que estão na Inglaterra, que estão nos Estados Unidos, angolanos, e que a gente vai chamando, vai puxando ideias. Só para ter uma ideia, já temos dois estudantes da massa intelectual que acabaram de fazer o lançamento dos seus livros, das suas obras literárias, não é? Temos o Erineuto Casimiro, candidato a cientista, que fez o lançamento do seu mais recente livro No Mundo dos Números, sobre matemática, e que vai enriquecer muito a nossa literatura, que vai enriquecer muito os nossos estudantes que aqui estão. Não é, ele explica com uma linguagem terra a terra aquilo que a gente pensa que a matemática é um bicho de 7 cabeças, não é? Uhum. E mais do que tudo isso que já citei, e que tiveste a explicar há pouco, o Mateus é também um estudante que acabou sendo convidado para participar da conferência dos BRICS, na cidade onde você estuda. Sim. Fala-nos um pouco dessa sua participação naquela grande reunião dos BRICS. Ok, foi... BRICS é o agrupamento dos países que apresentam uma economia emergente, né, como Brasil, Rússia, Índia, África do Sul e a China. Foi bastante enriquecedora a experiência de poder participar e poder trabalhar dentro do Congresso Russo com todos esses presidentes, ter contato mesmo com os presidentes e... Até quando, por exemplo, a comitiva da África do Sul lá chegou, então eles conseguiram ver, existem estudantes aqui africanos. Então eles nem tinham ideia que naquele sítio tão longínquo tem estudantes africanos. Então mantiveram contato conosco, falaram comigo. Falaste com alguns presidentes? Falei com alguns ministros da comitiva brasileira, porque eu acompanhei a comitiva do Brasil. Por causa já da língua. Português, né? Isso facilitou. Aí, irmão. Jovem vivo. E também mesmo, e eu também ouvi dizer que você praticamente põe assim na cabeça: eu quero ser presidente da Rússia. Mas é só brincadeira ou tal vai isso assim mesmo? Já? Não, houve uma reportagem na Rússia, num jornal que a gente fez uma entrevista lá, então eles foram saber das nossas ambições. E de um jeito assim desportivo. Então. Os meus colegas russos até têm brincado, tu serás o Barack Obama da Rússia. Eu digo, estou longe disso, vamos lá evitar isso. Aqui nós precisamos de Mateus. É isso. Muitos Mateus. Houve até uma reportagem que disseram, olha, o primeiro Afro-Bashkir. Afro-Bashkir quer dizer que um negro da República de Basquíria. E disseram que o primeiro Afro-Bashkir que pretende ser o primeiro presidente negro da Afro-Bashkíria, porque a Basquíria apresenta é uma república que tem o seu presidente, tem o ministro, tem essa organização toda. Funciona de modo quase independente. Quase independente, isso aí. E, Mateus, normalmente quando se vai para um país como a Rússia, nós temos informações de que determinadas pessoas são alvos de comportamentos ainda racistas, né? E vocês praticamente representam um grupo pequeno de africanos nas universidades. Sentem isso na pele? Eu senti no Brasil. Senti. É verdade, a Rússia ainda é associada ao racismo devido ao comportamento de muitos indivíduos, né? Nós sempre dizemos, nós não podemos julgar os russos devido ao comportamento de um grupo. Por exemplo, lá existem os grupos, por exemplo, skinheads, ou existem os ultraprava, são grupos mesmo radicais, não é? Que para eles a Rússia é dos russos, e que até entre os brancos existe racismo. Por exemplo, há cidades na Rússia e que tu vês escrito: a Rússia é para quem tem cabelo loiro e olhos verdes. E ponto. Isso aí, então imagina se entre eles existe isso e para nós os negros e acima de tudo africanos. Mas nós não podemos nos deixar levar por isso, porque isso é mentalidade e acho que já está na altura de se fazer alguma coisa para se combater o racismo. É uma realidade triste, a gente vive isso e não somente na Rússia, mesmo mais em Portugal a gente vive isso. E não é só triste, é também difícil para quem é praticamente alvo dessa prática. Por exemplo, no Brasil, durante o tempo que andei lá, eu desenvolvi uma tática. Qual? Eu, à noite, não andava atrás de ninguém.
Estou a falar sério, porque andar atrás de alguém à noite, basta essa pessoa, se for uma velhinha, então olha para trás e dá conta que é um negro. Ai, filho, desculpa. Aconteceu comigo, estou a falar sério, aconteceu mesmo. Acontece. A senhora olhou para trás e viu, estava um negro atrás e ficou toda assustada. Eu assim, não, mas o que é que foi? Ah, meu filho, desculpa, não é com você não tem nada a ver com você não. Isso é que o rio é perigoso. Acontece. Mas aí você vê a figura do negro sendo sempre associada a essas práticas criminosas. Mas pronto, nós estamos todos Mas ainda existe muita gente preparados. boa na Rússia, existem ainda russos muito bons Muito também. bons, né? Ok. E vocês estão numa fase praticamente de recolha de donativos. Para que fim? Isso, nós temos aqui agora uma associação dos estudantes angolanos na Rússia, que está a ser representada pelos estudantes angolanos que estudam na Rússia e estão cá, que vieram por N motivos, mas o principal motivo foi poder fazer algum estágio, coisa do gênero, mas nós não queríamos nos limitar simplesmente no estágio e passar e gozar férias. Então, nos foi endereçado um convite de uma instituição que acolhe mais de 200 crianças seropositivas e também tem um departamento que acolhe, por exemplo, velhos. E essa instituição localiza-se no Zango 1 e nós aceitamos esse pedido. Então nós estamos solidários com essa instituição, estamos a fazer recolha de donativos. Quem quiser participar, como é que faz? Onde é que deve se dirigir? Que contactos é que vocês têm para facilitar a recolha? Ok, nós estamos a convidar toda a sociedade a participar, não é? São crianças seropositivos que precisam da nossa mão. Nós não temos muito, mas podemos fazer o pouco. Podemos dar o pouco que temos. Então, quem quiser participar, quem quiser doar fraldas, leite, roupa para crianças, pode ligar para o 914 500 720. Eu tenho mais uma cábula aqui de outros Tem mais uma contatos. cábula, pode tirar, Posso ainda tirar, temos né? tempo. Ok, Ainda temos tempo. Ok, temos o 922 98 55 56. O 933 71 88 11 e o 997 27 55 60. Muito bom, muito bom. É sempre um prazer poder conversar com jovens inteligentes, jovens comprometidos. Eu vou usar bastante essa palavra comprometimento sempre que eu tiver aqui um jovem com essa dimensão do Mateus, que não obstante o facto de estar fora de Angola, num país completamente diferente da nossa banda, na Rússia, debaixo daquele frio e daquelas diferenças culturais, consegue realizar o que o levou à Rússia e ainda assim ter tempo para esse espírito solidário. Vamos aplaudir Mateus!